eu fico pensando quantas coisas a gente não imaginou para esse ano, quantas coisas a gente não pensou e não foi bem como a gente imaginou. E eu fiquei lembrando que havia 2 homens de Deus com planos indo para um lugar. Eles já tinham planejado em ir e orar, e veio o inimigo e interrompeu os planos. Não estou dizendo que tudo que está acontecendo é totalmente culpa do inimigo, mas o que importa aqui é que os planos foram interrompidos. Paulo e Silas estavam indo para um lugar orar, interceder por uma cidade, e veio alguém, se levantou contra eles e os planos foram interrompidos. E ao invés de ir parar num lugar para evangelizar e orar, eles foram parar numa prisão, açoitados, doloridos. E talvez nessa noite aqui nós estejamos também de alguma forma açoitados, doloridos, decepcionados com o que não foi como a gente estava imaginando. Mas o que eu aprendo com Paulo e Silas é que os planos mudaram, mas a adoração não mudou. A adoração permaneceu. A intenção era ir para um lugar e orar, interceder e evangelizar, e eles foram parar na prisão. Mas na prisão eles decidiram orar e cantar e evangelizar, porque dizia que as correntes de todos foram soltas e todos os presos os ouviam. E nessa noite aqui nós podemos fazer a adoração perfeita. A adoração que é aquela que não é o que a gente estava imaginando. O que a gente imaginava é todo mundo estar junto como sempre, num culto grande como sempre, fazendo adoração como sempre. Mas mesmo os planos mudando, nada pode interromper a adoração que nós viemos render ao Senhor nessa noite. Então, se você puder, feche os seus olhos. Eu venho declarar nessa noite, em nome de Jesus, você é um adorador. O Senhor recebe a sua adoração, o Senhor te escuta, o Senhor se alegra por você estar aqui nessa noite. E é o que nós somos, e nós não vamos parar de ser adoradores, independente do que aconteça. Então louve e sirva comigo com todo o seu coração. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me
paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, abra as vossas Bíblias em Neemias, capítulo 1. Neemias foi contemporâneo de Esdras, ambos viveram uma fase difícil da história de Israel, quando o povo havia sido levado cativo para a Babilônia, e os que ficaram na cidade de Jerusalém conviviam com os muros quebrados, um cenário totalmente, irmãos, destrutivo. Mas Deus, ele sempre tem o seu remanescente na terra para levantar os muros. Amém? Vamos ler o versículo de número 3, que está assim: E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Pode sentar-se em nome de Jesus. A gente sabe, irmão, que Neemias foi copeiro do rei Artaxerxes, né? Foi considerado como funcionário de confiança. Neemias, ele servia ali no palácio, ele tinha do bom e do melhor. Ele tinha tudo o que precisava, que necessitava. Ele vivia no conforto. Só que eu acho interessante na passagem de Neemias, que ele está preocupado com a sua cidade natal, a cidade de seus pais, a grande Jerusalém, pela qual, irmãos, estavam com os muros fendidos, portas queimadas, a casa do Senhor estava destruída. E quando Neemias soube disso, o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar ao Senhor e pedir a Deus uma direção. Assim é comigo e com você, igreja. Às vezes os nossos muros parecem que estão quebrados. Estamos fracos. Parece que não temos a proteção. Mas Neemias, ele orou. E Deus falou, fala com o rei. E ele foi até o rei. O rei viu a tristeza no coração dele. O próprio rei, sendo uma pessoa ímpia, viu no íntimo dele que havia uma tristeza, uma amargura na alma, no espírito dele. E pergunta o que é que ele tem. Ele fala assim, os muros da minha cidade, os muros de Jerusalém, os muros da cidade dos meus pais estão fendidos, estão destruídos. Eu queria voltar à minha cidade para construir os muros. Assim, irmãos, o rei o permitiu. E não apenas permitiu, como mandou, irmãos amados, materiais para reconstruir. E ali, quando ele chegou ali, ele pegou poucos homens e chamou para reconstruir. Só que quando ele sai à noite, irmãos, ele falou assim, e à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Ou seja, quando Deus ele quer usar-nos, quando Deus ele tem algo para entregar para nós, ou quando Deus nos chama num propósito, fecha a boca, não faça comentários, deixa que Deus vai direcionar você. Eu não tenho que falar para ninguém que eu tenho a presença de Deus. As próprias pessoas vão olhar para nós e vão perceber a presença de Deus na minha e na sua vida. As próprias pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, aquele é homem ou aquela mulher de Deus. E ele foi. E no versículo 17, de 2 Neemias está, então lhe disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e essas portas queimadas? Vinde, pois, reedificamos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. Ou seja, ele estava com vergonha do que estava acontecendo. Irmãos, nós temos que estar com vergonha de ver a igreja com as portas fechadas. Nós não podemos admitir isto, irmãos. Nós temos que orar. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é a casa de Deus. O salmista ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Antes de eu entrar aqui, irmãos, eu estava lendo ali Ageu. Quando Deus fala para Ageu, o profeta
fala para Sanbalat que Senaqueribe precisava reconstruir, irmãos, ali o templo. Fala assim: meu povo mora em casas estucadas, mas e a minha casa como está? Está destruída. O povo plantava, mas não colhia. Tinha dinheiro, mas não conseguia colocar no saquetel furado. Nada fazia prosperar. Por quê? Porque deixava a casa de Deus em vão. Não queriam reconstruir. Não estava preocupado com a casa do Senhor. Quantos estão dessa mesma forma? Quantas pessoas, irmãos, mais preferem as lives do que vir à casa de Deus? É aqui, irmãos, que nós temos comunhão com o Senhor. É aqui que nós sentimos a presença de Deus. É aqui que nós aprendemos. É aqui que nós tomamos a Santa Ceia. É comunhão com o próprio Senhor. É comunhão com o próprio Deus, irmãos. Neemias não estava contente. Mas os inimigos, ao verem aquilo dali, falaram assim: não, senhor, eles não vão reconstruir. Esses homens fracos vão pegar o que? O pó, as pedras que estão queimadas. Mas vocês sabiam que Neemias usou as próprias pedras que estavam queimadas para reconstruir os muros? Ou seja, nós temos que ser passados pelo fogo, irmãos. Temos que ser provados. Deus está provando nessa pandemia quem é de Deus e quem não é. Quem o serve e quem não serve. Quem vai subir e quem vai ficar, irmãos. Ele aproveitou isso, irmãos, para reconstruir o templo. Enquanto, irmãos amados, ali queriam se levantar contra ele, Sanbalat queria se levantar contra ele, ele falou assim: não, ninguém vai aqui nos desanimar. Ele, com a espada na mão e com a colher na outra, reconstruiu os muros. A gente tem que estar com a espada na mão e a oração, irmãos amados, constantemente. Embora os seus inimigos queriam tirar ali, irmãos, a força dele, queriam tirar, irmãos amados, a vontade, queriam desprezá-lo, ele não abaixou a cabeça. Ei, é nessa luta, irmãos, que Deus está vendo quem que é realmente crente. Não abaixe a sua cabeça, não olhe para as dificuldades, olhe para o tamanho do seu Deus, olhe para o tamanho do nosso Criador. A Bíblia nos diz, irmãos amados, que a terra, irmãos amados, é como pó nos seus pés. As águas dos mares, dos rios, irmãos amados, cabem na sua concha. Olha o tamanho do nosso Deus, olha o poder do nosso Deus. É esse o Deus que nós servimos. Neemias sabia quem era o Deus que ele servia. Neemias sabia quem era o Deus de Israel. Neemias sabia quem era o Deus de Jerusalém. Neemias sabia quem estava com ele, e quando Deus ele manda, vai à frente, Deus ele se responsabiliza, irmãos. Ele vai na sua frente, ele vai quebrando, irmãos amados, todos os ferrolhos, ele vai abrindo as portas de ferro, irmãos amados, ele vai tirando toda a pedra de tropeço, mas eu quero dizer para você que você vai chegar do outro lado vitorioso, igreja. Os muros, irmãos amados, que era para ser construído em 5 anos, em 52 dias foram reconstruídos. Deus está apressando bênção na minha e na sua vida. Para a ótica humana seria 5 anos, irmãos amados, o mínimo para construir tudo. Mas em 52 dias foram reconstruídos. Voltou os cultos, voltou a glória de Deus, voltou a palavra do Senhor, e nós estamos voltando a glorificar a Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tá gostoso esse culto, não tá? Deixa eu fazer uma pergunta. É igual ou melhor que a live? É igual ou melhor que a live? Então aplauda ao Senhor aí, porque Ele está nos permitindo adorar na sua casa. Oh glória, aleluia. E agora nós vamos continuar ouvindo Deus falar conosco, amém? Ele já falou aqui através dos louvores, tem louvor que fala com a nossa alma, o nosso coração, amém? Glória a Deus. Tem louvor que a gente adora a Deus, tem louvor que através do louvor fala com a igreja, mas agora nós vamos ver a verdadeira palavra de Deus, amém? Que aqui não tem erro, né? Glória a Deus.
Nosso irmão Ronaldo está com a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vocês estão todos bem, irmãos? Glória a Deus. Eu estou muito feliz hoje, irmãos, porque depois de quase 90 dias aí ou mais, acho que quase 100 dias, estamos nós aqui reunidos mais uma vez para adorar a Deus. Se fosse você, eu já aplaudiria ele, já dava glória a Deus. Vamos fazer um culto diferente nessa noite, irmãos. Hoje eu quero interagir com você, meu irmão. Hoje eu não quero pregar de frente a uma câmera aqui para uma live, não. Eu quero pregar para pessoas que estão aqui sedentas pela palavra do Senhor, amém? Quem está aí já dá um glória a Deus, levanta a sua mão. Hoje eu estou sedento para ouvir Deus falar comigo também. Não é porque eu vou pregar hoje que Deus não vai falar comigo. Eu creio que Deus vai falar tremendamente comigo também nessa noite. Amém, meus queridos? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Já vou pedir também um apoio aqui para o meu tecladista aqui, o Diogo, me ajuda aí, meu irmão. Livro de 1 Reis, no seu capítulo 19, a partir do versículo 8, irmãos. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Vamos ouvir Deus falar conosco aqui, nessa tarde, início de noite. Eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações nesse lugar. Os irmãos me encontraram, diga amém. Ou está lendo para ganhar tempo, e diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma grande massa, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém, meus irmãos? Você feche sua Bíblia ou mantenha ela aberta da sua preferência, fique à vontade. Prometo não ser muito longo com minhas palavras, mas eu quero aqui, no tempo que tenho, falar o que Deus colocou no meu coração, amém? A palavra do Senhor vem nos falar de um grande profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Elias aqui, ele entra na história, se nós observarmos lá no capítulo de número 17, no verso 1, Elias ele entra na história, não tem muita cerimônia, Elias já entra profetizando contra Acabe. Elias ele já aparece na história, já profetizando, já usando a autoridade de Deus e sendo ali ousado no que ele está falando, no que ele vai falar. Elias ali ele já começa a profetizar que não haverá chuva pelos próximos anos, segundo a sua palavra. Ali depois que Elias ele profetiza para Acabe, ali segundo a direção de Deus, segundo a ordenança de Deus, ele sai dali, ele foge daquele lugar. A Bíblia vem dizer que ele vai para o ribeiro de Querite, que é ali onde o Senhor pede que ele fique, o Senhor ordena que ele fique ali. Elias ali ele é sustentado pelos corvos, os corvos trazem alimento para ele de manhã e à tarde. Ele fica ali, só que a palavra do Senhor vem dizendo que os tempos vão passando, o ribeiro se seca, dali ele sai daquela região, vai para outra, para Serepta, onde ali ele chega, ele encontra uma viúva, que Deus já havia falado que ele encontraria, e ele agora ele tem um diálogo com aquela viúva, porque o tempo é de seca, é de fome, não tem alimentos na terra, não tem água na terra,
Mas ali Elias, ele profetiza para aquela viúva. Ele começa ali o seu ministério, você percebe que ele já começa o seu ministério lá em cima. Ali ele passa um tempo com aquela viúva, ele passa um tempo ali sendo sustentado pelaquela viúva e seu filho, mas a Bíblia vem dizer que o seu filho, o filho da viúva, morre. Ali Elias, ele vai profetizar, aquele menino é ressuscitado. A partir dali Elias volta. E nós conhecemos bem a história, que Elias agora ele tem uma batalha com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Todos nós sabemos essa história, como foi tremendo essa passagem. Elias ali destemido, cheio da autoridade de Deus, ele desafia todos os profetas, porque Elias ele não é a favor de viver daquela forma, porque no tempo em que Elias é levantado, irmãos, Israel vivia um tempo de idolatria, um tempo no qual os profetas eram mortos à espada, onde a desobediência, onde a desordem era nítida no meio daquele povo. O próprio rei traz idolatria para dentro do povo de Deus, para dentro de Israel. E ali Elias ele não é de acordo com aquilo. Elias agora ele tem essa batalha com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Batalha essa que é vencida por ele, onde Deus manda fogo do céu, queima o holocausto. Elias ali ele vence os profetas. Elias ali ele mata todos aqueles profetas de Baal. Só que, irmãos, nós percebemos que Elias ele já tem uma experiência. Elias ele tem uma experiência com Deus, ele tem feito prodígios ali diante da presença do Senhor. É um homem que ele tem autoridade, tem um poder dado por Deus. Mas também o que nos leva a pensar, a ver na história de Elias, é que tem momentos também da história dele, momentos que ele vive, no texto que lemos aqui, que ele também tem fraquezas igual nós. Elias também, mesmo sendo um homem que profetizava, um homem ali que profetizou que durante 3 anos não cairia nem orvalho, e realmente não caiu, esse homem ele tem as suas fraquezas. Depois do Monte Carmelo, ele ordena que venha chuva e a chuva cai. Mas a partir desse momento, Elias agora ele recebe uma ameaça, que muda um pouco a história de Elias aqui. E essa ameaça não é uma ameaça qualquer, ela tira o foco, ela tira a direção do profeta por aquele momento. Elias agora ele foge novamente para o deserto, mas agora desta vez ele não foge segundo a ordenança de Deus, segundo a palavra que Deus deu para ele, não. Ele foge por conta própria. A Bíblia vem dizer que ele foge, a Bíblia vem dizer que ele vai até o Monte Horebe, e ali ele entra numa caverna e ali ele se esconde, irmãos. Elias agora ele está naquela caverna, escondido, afugentado, com medo, porque Jezabel ela ameaçou ele, e Jezabel mataria Elias se ela pega ele, ela mataria sem dó, porque ela já tinha matado vários profetas. Ali os profetas viviam escondidos. O próprio servo de Acabe, Obadias, ele esconde os profetas na caverna. A Bíblia vem dizer que Obadias ele esconde 50 profetas em uma caverna e esconde mais 50 em outra. E ali ele alimenta aqueles profetas, porque o profeta não tem mais livre acesso. O profeta naquele tempo ele não pode mais andar, ele não pode mais profetizar, porque ele pode ser morto a qualquer momento. Elias ele sente medo, mesmo sendo um homem usado por Deus, mesmo sendo um homem no qual fez prodígio, milagres. Agora é um homem que está dentro de uma caverna com medo. É um homem que está dentro de uma caverna, sem saber qual é o seu próximo passo. É um homem que está dentro de uma caverna com medo de ser morto, e esqueceu aquilo que ele tinha feito lá atrás, debaixo da autoridade do Senhor. O que nos leva a crer que não é uma pessoa, não olhamos para Elias assim, e podemos nos espelhar nele também, irmãos, porque tinha fraqueza assim como eu e você tem. Era um homem que estava lá agora, o que eu faço agora? Daqui eu vou para onde? O que eu vou fazer? O que tem mais para frente para mim? Só que a Bíblia vai dizer, no texto que lemos, que ali Elias ele está ali com medo, dentro daquela caverna, mas Deus chama por ele lá de fora. Porque o propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida, quando Ele nos chama, irmãos, não é que nós se afugentamos, que nós se acovardamos, é que nós possamos fazer a vontade dEle. E se Deus estava na porta daquela caverna, é porque Ele sabia que podia contar com Elias. Mas Deus também, Ele entende a minha e a tua fraqueza. Ele entende, Ele sabe quando eu e você estamos num momento frágil de nossas vidas. E Ele sabe quando Ele precisa intervir, porque por nossas próprias forças nós não conseguimos. Talvez você esteja se identificando com essa palavra, meu irmão. Como eu já falei aqui no começo, já são quase 3 meses, estamos indo para o 4º mês.
no qual foi tirado de nós a liberdade de cultuar o Senhor na sua casa, quando foi tirado de nós a liberdade de louvar, de engrandecer o teu santo nome. Esses dias eu estava pensando, ontem mesmo, o Everton está aqui, nós lideramos os varões juntos, e ontem, como é sábado, eu estava no meu trabalho e eu lembrando, eu falei, meu Deus, esse horário aqui, nos dias comuns, eu estava já com pressa para ir embora, para chegar em casa, tomar um banho e correr para o ensaio, porque isso faz bem, irmãos. Você se sente bem estando na casa do Senhor, fazendo a vontade dEle. Você foi chamado para um algo, e quando aquele algo é tirado de você, você não se conforma. Só que o tempo vai passando, e você no começo não se conforma, mas de acordo o tempo vai passando, a situação vai te obrigando a você cair no conformismo. Você vai deixando de lado. Parece que não tem mais jeito, vai ser aquilo ali para sempre agora. E Elias, ele está daquele jeito. Elias, ele sabe que ele pode profetizar e o milagre acontecer. Ele sabe do que ele já fez lá atrás. Mas a situação colocou ele dentro daquela caverna. E como que eu vou sair dentro de uma caverna quando eu não tenho forças para sair? Como que eu vou sair de dentro de uma caverna quando eu não tenho quem me dá a mão naquele momento? Ele estava sozinho, o seu servo ficou para trás. Ali era só ele e Deus. Mas eu tenho algo para te falar nessa noite. Mesmo você estando com medo, afugentado, tem uma voz suave lá de fora te chamando para sair. Elias, ele está preso naquela caverna. Preso, ele pode sair a qualquer momento? Pode. Mas está preso com medo. Preso por necessidade de ficar ali. Não tem outros planos, não sabe o que fazer a partir dali. E a Bíblia vem dizer que ele está ali dentro. E lá de fora o Senhor fala com ele. Ele ouve a voz do Senhor. Mas lá fora também não tem somente a voz do Senhor. Lá fora também tem um vento forte. Lá fora também vai ter um terremoto. Lá fora também vai ter fogo. Eu tenho algo de Deus para falar para ti nessa noite, meu irmão. Você está preso dentro da caverna. É preciso sair, mas lá fora tem um vento forte. Lá fora também vai ter um terremoto forte. Lá fora também vai ter fogo. Você está disposto a sair e encarar o fogo? Você está disposto a sair e encarar o vento, o terremoto? Vento é aquilo que tira tudo de você e leva para longe. Terremoto é aquilo que abala as suas estruturas, que te causa medo. Fogo é aquilo que te causa dor, que te causa pavor, mas está lá fora. Mas para você encontrar com aquela voz mansa e suave, é preciso você passar pelo vento, é preciso você passar pelo fogo, é preciso você passar pelo terremoto. Mas a voz suave está lá fora, você tem que ir de encontro a ela. E agora eu estou fraco, estou dentro de uma caverna. O que fazer nesse momento? Como dar o primeiro passo para sair? Como sair lá para fora e voltar a fazer, voltar a exercer? Como enfrentar tudo isso? Irmãos, estamos vivendo um momento de medo. Você está aqui, mas você está com medo. Eu saio para a rua, eu sinto medo. Porque em casa eu tenho uma filha de 3 meses. Em casa eu tenho minha mãe que já está quase com 60 anos, eu tenho medo de sair. Eu saio para o trabalho por necessidade, eu tenho medo de sair, de ser contaminado, chegar na minha casa e passar para os que estão em casa. Mas eu preciso sair. Eu preciso ir lá fora, eu preciso buscar o alimento, trazer para minha casa. Eu preciso vir para a igreja, trazer o alimento espiritual para mim. Eu preciso levar uma palavra para quem precisa, para quem necessita, e não pode sair de dentro da sua casa. A caverna que eu estou falando aqui não é somente física, é espiritual. Talvez muitas pessoas que estão me ouvindo de casa, é você que está na sua casa nesse momento. Você não pode sair, você está aí preso. Mas não deixe que isso aí vai tirar de você a sua essência. Não deixe que isso, essa circunstância, vá tirando de você o teu desejo de buscar a presença do teu Deus. Não deixe que esse medo, não deixe que essa necessidade de ficar isolado tire de você o ouvir aquela voz suave e sentir desejo de sair para fora. A voz suave continua lá fora te chamando. O que você está fazendo aí, Elias? Glória a Deus. Irmãos, e eu lendo essa palavra, eu meditando nesse texto, eu me arrepiei quando eu li esse texto aqui e essa palavra falando. O que você está fazendo aí, Elias? E me veio na mente muitas coisas. Porque durante esses 3 meses, irmãos, eu não vou mentir para vocês, eu paralisei o meu ministério, eu paralisei. Eu não sou a mesma pessoa do mês de janeiro, de fevereiro, quando eu cultuava aos domingos, às quartas-feiras,
quando eu estava em ensaios, quando eu estava no culto dos varões, dos adolescentes, dos jovens. Eu não sou mais aquela mesma pessoa porque eu estou paralisado, passei esse tempo paralisado. Glória a Deus que temos lives aqui para levar a palavra até nossas casas. Glória a Deus que agora, pela bondade de Deus, temos essa liberdade de estar na casa do Senhor, para cultuar a Ele. Mas você percebe que você enferrujou um pouco? Você percebe que você deu uma travada? Você percebe isso, irmãos? Talvez você já não esteja tão sensível como era antes. Talvez você já não tenha tanta ousadia como você tinha antes. Talvez você não tinha mais aquele destemor, aquela eloquência que você tinha antes, já não tem. E ainda tem pessoas que diz que dá para cultuar, que dá para ser cristão em casa, sem cultuar na igreja. Eu não consigo me conformar. Agora há pouco eu estava falando com o Rogério, com meu irmão. E aí a gente falando como que tem pessoas que falam assim, não, eu sou crente, mas eu não vou para a igreja não. Igreja tem muita coisa errada, igreja a gente vê coisa que desagrada. Mas como que você vai ser um cristão, irmãos, cultuando em casa? Como que você vai ser um cristão? Você, não, vou aqui ouvir uma pregação no YouTube, mas aqui você está no YouTube assistindo, uma criança derruba um negócio aqui, chama você, puxa teu braço. Aí você tem uma panela no fogo, você sai correndo, vou ali no fogão, ver alguma... Como que você vai se concentrar, meu irmão? Talvez você ouve aqui 50 pregações que você já ouviu durante não sei quantos anos. Será que Deus continua falando sempre naquela mesma palavra ali? Você não precisa de outra palavra? Será que você consegue ser um cristão de verdade? Será que você consegue viver dessa forma? Não consegue, irmãos. Você me desculpa, aos poucos você vai perdendo a sua essência. Aos poucos você vai perdendo o desejo de estar na casa do Senhor. Aos poucos você não sabe mais se realmente é aquilo, a salvação é aquilo que você quer de verdade. E isso são coisas que não saem de você tão rápido assim, vai saindo aos poucos. Por que sai aos poucos? Porque você não percebe que está perdendo. Quando sai aos pouquinhos, você não percebe. Você já reparou que para uma roupa descosturar, ela não arranca de uma vez o tampo fora, fez aquele buraco? Vai sair um fio, uma linha, você puxa, joga fora, vai tirando, daqui a pouco sua roupa está rasgada. E você não percebeu. Porque não é de uma vez, é aos poucos. É aos poucos. Será que você consegue entender o que Deus está falando contigo nessa noite? Se eu fosse você, eu começava a glorificar o Senhor, meu irmão. Você não tem, hoje você tem liberdade de glorificar. Hoje é nosso primeiro culto normal, depois do início dessa pandemia. Você pode falar em línguas, você pode dar glória a Deus. Você pode ficar à vontade nesse lugar, sabe por quê? Porque eu e você somos privilegiados de estar aqui. Quantas pessoas já partiram, irmãos? Pessoas do nosso convívio. Pessoas que já estiveram aqui, como aquela cantora, que já esteve nesse altar, pastor, que já pregou aqui, já participou de campanhas, irmãos. Infelizmente não resistiu, foi contaminada e faleceu. E quando você começa a ver que está chegando mais próximo, aí você começa a ver a realidade que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma realidade atípica. Não é algo normal, não é algo que nós estamos acostumados, irmãos. É uma coisa nova para nós, mas nós não podemos deixar isso tirar nossa essência. Não podemos deixar isso aí tirar de mim e de você o nosso chamado. Vamos continuar firme. Deus está lá fora da caverna chamando para você sair para fora. Eu vou falar algo, vou te dar um exemplo para você dar glória a Deus nessa noite, para quebrar um pouco esse gelo. Aleluia. Certa feita Jesus estava na porta do túmulo de Lázaro, e já foi louvado aqui hoje. Já era 4 dias que aquele homem tinha morrido. Ali muita gente chorando. Jesus chega, era muito questionamento em cima dele. Porque se Jesus tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Tinha pessoas chorando, tinha pessoas se lamentando. Jesus, ele para de frente àquele túmulo, que também pode ser uma caverna. Caracterizar uma caverna, que era um buraco na rocha. Jesus, ele olha para o túmulo e fala assim, tira a pedra. Alguém vai lá e tira a pedra. Jesus fala com aquela voz mansa, meiga e suave, fala assim, Lázaro, vem para fora. Quando Jesus chama lá de fora é para sair. Se tem morte, agora vai ter vida. Se tem choro, vai ter alegria, irmãos. Se tem medo, se tem pavor, isso tudo acaba. Sabe por quê? Tem uma voz mansa e suave lá de fora te chamando. Volta. Sai da caverna. A caverna não é lugar de profeta.
Caverna não é lugar de exercer ministério. Caverna não é lugar de ficar preso, irmão. Caverna não é. Caverna pode até ser abrigo, mas não por muito tempo. Tem que sair para fora. Será que você não era inspiração para muitas pessoas? Glória a Deus. Será que pessoas não olhavam para você e se espelhavam? E aí? O que vai acontecer agora? Quem se espelhava em mim, como vai ficar? Talvez faltava isso aqui para aceitar Jesus através da minha vida. E agora? Essa pessoa vai se distanciar, vai esquecer de tudo que eu falei para ela, vai esquecer de tudo que eu passei através do meu caráter, que eu passei para ela, porque eu parei, porque eu resolvi me esconder do meu chamado? Não, irmãos, isso não pode acontecer. Eu não posso permitir que isso aconteça comigo. E Deus está falando comigo também, porque primeiro Ele fala com a gente, antes de falar com você. Hoje é noite, irmãos, de nós rever o nosso chamado. Noite de eu e você, irmãos, entender que nós fomos chamados por um grande propósito, por uma grande obra. Não é noite de nós ficarmos parados, não é momento. Aquela caverna não era o fim da linha de Elias. Deus tinha grandes planos para a vida dele a partir dali. Ele foi para o deserto por conta própria, ele se escondeu na caverna por conta própria. Deus não mandou. De Deus tinha algo tremendo para a vida dele ainda. Não é à toa que Elias, ele foi arrebatado num carro de fogo para o céu, irmãos. Era uma pessoa diferenciada, mas tinha fraqueza assim como eu e você. Mas a partir do momento que ele entende que Deus está chamando para fora, e quando Deus chama, ele se responsabiliza. Quem te ameaçou não é maior do que o teu Deus. O teu Deus é bem maior, já foi louvado aqui que quão grande é o nosso Deus, e Ele é grande, irmãos. Creia nessa palavra, Ele é grande, Ele é tremendo. É momento de nós voltarmos a exercer o nosso chamado. É momento de nós voltarmos a entender a nossa posição no reino de Deus. É momento de nós entendermos que tem pessoas que dependem de mim e de você. E não é momento de nós pararmos. Não é essa pandemia que vai me fazer parar. Não é esse isolamento que vai nos fazer parar, irmãos. Medo eu também sinto, mas maior é o meu Deus. Eu sinto medo porque eu sou fraco, eu sou carne, eu sou pó, mas tem um Deus que é por mim e por você. E nós não devemos ter medo, sabe por quê? Porque quando Ele manda nós irmos, quando Ele vai conosco. Quando Ele te chama para fora, Ele se responsabiliza, porque Ele lá fora Ele vai estar te esperando. É tempo de nós revermos o nosso chamado. Não deixa para segundo plano. Não se conforme, irmãos. Venha para a casa do Senhor. Venha, os cultos agora estão liberados. Lógico que vai ter um distanciamento, vai ter aí a higienização como deve ser feito, irmãos. É para nossa segurança. Mas venha para a casa do Senhor. Não se conforme, ficar em casa não é a live, eu sei. Irmãos, tem pessoas em casa e você que está em casa está me ouvindo também. Nós entendemos que você está na sua casa porque você não pode vir, não é seguro ainda. Mas você que pode vir, venha, irmãos, venha cultuar o Senhor. Venha dar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Venha para a casa do Senhor mostrar que você está aqui disposto a fazer a vontade dEle. Porque a nossa vontade é muito fácil, pastor. Eu posso ficar na minha casa. Eu posso colocar o medo na frente e falar assim, não, eu não vou, estou com medo. Mas, irmãos, eu preciso sair. Eu preciso alimentar o meu espírito. E eu não consigo alimentar meu espírito em casa. Eu vou te falar para você, irmão, eu saio 5h30 da manhã praticamente de casa, chego 7 horas da noite. Às vezes falta ânimo, falta força para você ali se ajoelhar, orar. Tudo que você quer é tomar um banho, um jantar e cair na cama e dormir. E aí você entende que aquilo ali não está normal, que aquilo ali não está bom daquele jeito, que está faltando algo. Mas se me deixar levar por isso, irmãos, como que vai ser? Se você não se colocar à disposição, se você não se colocar para fazer as coisas de Deus, como que vai ser? Vai parar onde? É como um carro de ladeira baixa sem freio, vai embora. A Bíblia fala que é uma batalha entre o nosso espírito e a nossa carne, para ver quem vence, irmãos. E por qualquer vacilo, descuido que for, a carne vence. E aí dificilmente você conseguir voltar ao ponto que você parou. Mas nessa noite não é para a gente aceitar isso, irmãos. É momento de eu e de você entendermos o nosso chamado, entendermos a posição que Deus nos colocou, lembrar de tudo aquilo que Deus fez através da minha e da tua vida.
porque nós ainda somos uma geração que faremos a diferença nesse mundo. Eu te convido a ficar de pé, irmãos. Eu quero estar orando por você. O pastor prepara um louvor. O pastor já vai preparar um louvor aqui. Feche seus olhos aí, irmãos. Nós vamos orar, você que está na sua casa. Feche seus olhos também. Nós vamos estar orando. Eu creio que Deus falou contigo nesse lugar. Eu creio que Deus falou conosco, irmãos. E eu sei que Deus, Ele jamais vai nos desamparar. Ele sempre vai estar com essa voz mansa e suave, chamando você para fora, pegando na sua mão, caminhando contigo para não te deixar cair. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, eu quero te glorificar, Senhor amado. Pai querido, porque estamos aqui, Deus querido e santo, cultuando a Ti, meu Deus, verdadeiramente cultuando. Temos a liberdade de dar glória a Deus, aleluia, Senhor. Nós estamos reunidos na Tua presença nessa noite. Pai, eu quero Te glorificar pela vida de cada uma pessoa que aqui está. E eu sei, Senhor, meu Deus, Pai querido e santo, que o Senhor cada dia mais, a partir do dia de hoje, desse culto, Senhor, vai nos dar a condição, meu Pai querido, de estar cultuando a Ti, de estar Te buscando, Te adorando. Pai querido e santo, visita essas pessoas que aqui estão, que chegaram, Pai, que talvez chegaram aqui fraco, Pai, cansado, abatido, sem forças, meu Pai, com medo, Senhor amado. Vai visitando essas vidas, Pai, não permita, Senhor Deus, que possam voltar para suas casas da mesma forma que chegaram hoje aqui, mas que possam voltar, Senhor Jesus, diferente, Pai, regozijando da Tua presença, Pai querido e santo. Pai, nós queremos Te glorificar também pelas vidas que estão em casa, Pai, que não puderam vir a esse culto, Senhor. Alcança essas pessoas, Pai, vai tirando todo o medo, toda a insegurança, toda a incerteza, meu Pai, que nós possamos cada dia mais estar, meu Deus querido e santo, na Tua direção, Pai querido, na Tua dependência, Pai, e por isso nós Te glorificamos e Te engrandecemos nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Pode louvar, Deus. Ouça esse louvor e medite-se na letra desse louvor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Oh, aleluia. Uma chance igual a essa, Isso, cante por Senhor. talvez eu não tenha mais. Diga pra Ele, quero estar em Tua presença. Quero estar em Tua presença, Nem que seja a última vez. a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Diga pra Ele. Se tiver que gritar, eu Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, Se tiver que humilhar
Maravilhoso. Sim ou não, igreja? Eu chorei ali, enquanto a palavra falou muito comigo. Oh, meu Deus, como a palavra, como Deus é bom, né, irmãos? Ele conhece o nosso ser, Ele sabe a palavra que a gente precisa para continuar. Deus não é aquele que põe ninguém para baixo, não. Deus é aquele que nos coloca para cima. Deus nunca manda a gente desanimar, Ele manda a gente continuar. Amém? Glória a Deus. Tem hora que é até bom estar escondido na caverna, mas hora que Deus mandar, né? Se Ele mandar sair para fora, sai, porque Ele garante a nossa vitória. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, tudo posso. Quem é o Senhor das nossas vidas? Ele está voltando, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor aí. Obrigado, Jesus. Irmãos,